Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida no nome santo de Jesus. Estamos felizes, alegres, porque até aqui a mão do Senhor tem nos abençoado, né, pastor? Glória a Deus. Pastora, quero já de início já agradecer ao convite que foi, né, nos concedido. Eu fiquei tão feliz, honrado por estar aqui nessa casa. Pastor Daci, pastora Carmen, que nos conhece há alguns anos, amém? Somos amigos, graças a Deus por isso. E louvo ao Senhor pela vida de vocês, por essa igreja que tem nos acolhido, uma igreja amiga, que é tão abençoada, e nós vemos isso através dos frutos. Afinal, hoje, 25º Congresso de Mulheres, amém? Isso não é para qualquer um, amém? Essa casa, ela tem história nessa cidade. E nós podemos ver os frutos. E glória a Deus por isso. Eu já quero convidar você, pode tomar no seu assento. Trago uma saudação do meu esposo, Fabrício. Amém. Ele queria estar e eu digo, não amor, eu acho que é só para mulheres. Aí cheguei aqui, o pastor, por que meu amigo não veio? Ele vai ficar meio chateado. Mas, mais uma vez, quero engrandecer ao nome do Senhor, por estar aqui compartilhando uma palavra de Deus, com vocês mulheres, com todos os homens que estão aqui também, e glória a Deus pela vida de vocês, vocês que entendem aquilo que as mulheres carregam, amém? Porque elas são preciosas, são chamadas de Deus, aleluia, e nós engrandecemos a Ele por isso. E eu estava lembrando, pastora, quem sabe eu estive com vocês, lá na subsede, há 15 anos atrás ou mais. E eu lembro que era um congresso de mulheres, e o pastor e a pastora me convidaram para louvar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, né, eu estava com a roupa igual à decoração, igual a da decoração. Eu nunca vou esquecer disso. Era um casaquinho lilás. E na época era moda usar um lenço. Eu não sei, eu estava com lenço. Tudo lilás. Quando eu cheguei lá, eu digo, é Deus falando, né? Então, vamos louvar o Senhor. Foi tremendo, foi uma benção. Vocês lembram? Amém? E eu acredito que faz uns 15 anos atrás. Amém? E glória a Deus. E hoje estamos aqui, né? Deus, pela sua misericórdia, também nos chamou. E naquela época era, né, jovem, não era nem casada, né, pastor? E graças a Deus a gente pode ver aquilo que Deus tem feito também nas nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Já me sinto em casa, alegre e honrada por tudo aquilo que Deus vai fazer no dia de hoje, e nos próximos dias, e nos próximos dias, e nos próximos dias, em nome de Jesus. Quero também agradecer as mulheres, né, das semeadores que estão aqui comigo, que vieram me acompanhando nessa noite. E a você que está aqui para ouvir e obedecer a voz do nosso Deus. Bom, como já foi falado o tema, e nós vamos caminhar em cima desse tema nessa noite, aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Jeremias 18, glória a Deus. Santo e bendito é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Quando eu recebi esse convite, irmãos, e eu pedi o tema, eu digo, pastora, me passa o tema do congresso. E aí a pastora me passou nas mãos do oleiro. Automaticamente, né, não há texto que simbolize mais isso do que esse texto que é o tema. E eu falei algo com o Senhor e digo, Senhor, eu quero falar sobre o tema, mas eu quero outra palavra, Senhor. Eu quero uma palavra que fale sobre as mulheres, sobre alguma mulher da Bíblia que o Senhor moldou, que o Senhor quebrou, e o Senhor não falava nada, nada, nada. Só essa palavra. E Ele me mostrou algo tão lindo dentro dessa palavra, e hoje eu quero compartilhar com vocês. Amém? Que essa palavra ela venha como flecha ao seu coração, assim como ela veio ao meu coração. Enquanto Deus falava comigo, eu glorificava ao Senhor. E eu dizia, Senhor, obrigado, porque nós somos apenas vasos. Amém? Vamos ler então? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem.
Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra. Até aí. Amém? Pode tomar assento no nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você a começar a analisar esse texto comigo. É um texto tão conhecido, quem não conhece? O profeta Jeremias, o profeta Chorão. Quem não conhece esse texto? Mas tem algumas particularidades nesse texto. E o Senhor, Ele falou muito ao meu coração. E que nós como igreja hoje, nós possamos refletir através daquilo que o Espírito Santo, Ele vai falar aqui nesse lugar. E eu creio que será de bênção, de fortalecimento, de renovo para a casa do Senhor. Amém? Mais uma vez eu quero ler aqui para nós podermos analisar o texto. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Primeiro ponto. Primeiro ponto que eu vejo. Quando o Senhor, Ele chama Jeremias e Ele diz, vá à casa do oleiro. Tem outras versões que dizem, levanta-te. Amém? Levanta-te. Vai. Desce à casa do oleiro. E quando eu leio essa passagem, quantos de nós às vezes estamos na zona de conforto? Está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Quem sabe, pastor, você estava aqui confortáveis já. E chegou o tempo de mudança. Sai da zona de conforto. E às vezes nós não queremos. Nós sabemos que Deus, Ele tem preparado coisas tão grandes para cada um de nós. E nós achamos que às vezes é o limite. Não, está tudo bem. Eu estou bem aqui, Senhor. E o Senhor, Ele está querendo nos levar para um lugar de entrega, de renúncia. Onde muitas vezes, para chegar nesse lugar, nós precisamos nos levantar. Parar de andar prostrados. Parar de andar com a cabeça baixa. Parar de achar que aqui chegou o meu limite, eu não vou mais. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele não se resume aos nossos pensamentos, e nem aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo. A provisão do Senhor, ela vem. As bênçãos do Senhor, ela vem, mas isso é para quem crê. Para quem acredita no sobrenatural, aquilo que Ele pode fazer através da sua vida, do seu querer, do seu levanta e vai. Levanta e vai. E nós começamos a analisar esse texto. E aqui eu vejo, quem sabe, Jeremias estava lá no conforto da sua casa. E Deus, Ele vai e Ele diz, Jeremias, levanta-te, dispõe-te e vai e desce a casa do oleiro. Aleluia, glória a Deus. Então fui à casa do oleiro. E aqui Jeremias se levanta e vai à casa do oleiro. E chegando lá, ele vê trabalhando o oleiro sobre a roda. Outra coisa que nós observamos aqui, quando Deus, Ele diz a Jeremias, vai, ele levanta e vai. Ele não questionou por nenhum momento, ele não disse, Senhor, o porquê, qual motivo, eu estou bem aqui, está tudo bem. Não, ele simplesmente levantou e obedeceu. Não há nenhuma passagem bíblica, que diga ao contrário. Ele simplesmente levantou e desceu à casa do oleiro. Ele obedeceu, ele não questionou. E quantas vezes, quem sabe Deus está falando, faça, vai, usando pessoas à sua volta para te entusiasmar, a ir um pouquinho mais, a caminhar a segunda milha mais uma vez. E nós estamos ali, não só acomodados, mas desobedecendo a voz do Senhor. Ontem tinha culto de mulheres lá na nossa igreja e eu falava exatamente isso, pastora, sobre a obediência. Que a melhor maneira de nós comunicarmos o nosso amor ao Senhor é obedecendo. Amém? Muitas vezes só palavras não bastam.
Palavras muitas vezes não querem dizer nada, embora sejam lindas. O Senhor, Ele vê o quanto nós podemos o amar através da nossa obediência. Quando ouvimos a voz do Senhor e vamos, e seguimos, e não questionamos a Ele. Quem sabe quantas vezes você não foi mais além por questionamentos, dúvidas, quem sabe pairou dentro do seu coração. E você disse: Senhor, eu não posso, duvidando daquilo que Deus Ele pode fazer através da sua vida. Por quê? Porque nos sentimos incapazes. Nós muitas vezes achamos que não podemos fazer aquilo que Deus está direcionando e dizendo: vai, eu sou contigo. E aqui Jeremias, ele imediatamente ele levanta e desce a casa do oleiro. Jeremias, ele teve que caminhar um longo tempo. Ele caminhou, ele foi, eu não sei a quanto de longevidade era o lugar dele até a casa do oleiro, o lugar da onde ele estava até a casa do oleiro, mas ele se levantou e ele foi. Amém? Glória a Deus. E ao chegar lá e vi trabalhando com a roda, ele, quando chega à casa do oleiro, ele vê aquele oleiro ali trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outra vez o vaso de acordo com a sua vontade. Aqui Deus, ele estava provando para Jeremias que ele não precisa esperar por ninguém. Quando Jeremias ele chega à casa do oleiro, o oleiro já estava lá preparando o vaso sobre a roda. Deus, o tempo é dele, a vontade é dele. Nós precisamos somente estar com os nossos ouvidos sensíveis para obedecer, para entender o seu chamado, o seu querer. Hoje o diabo tem trabalhado de tantas formas, nos tirando do que realmente nós devemos estar, nos desconectando do Senhor para estar conectados em coisas que o Senhor ali já não está mais, e estamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes paramos de obedecer, paramos de entender o levanta e vai do Senhor. O Senhor, Ele não quer te levar para uma prova que vai te matar. Não, o Senhor, Ele precisa nos moldar. Nós temos que parar de pensar. Às vezes temos medo, irmãos. Medo de avançar no ministério. Eu tenho medo de avançar no ministério porque vai vir uma prova. Não. Não, se o Senhor Ele te chamou para algo, Ele vai te provar, e amém, glória a Deus por isso. Mas você vai sair disso. Você vai sair dessa, amém, glória a Deus. Mas eu quero falar sobre 4 coisas específicas nessa noite que o Senhor Ele colocou no meu coração. O Senhor me mostrou, e eu dizia: Senhor, mas o que eu posso falar através dessa palavra? Eu não tenho nada para oferecer, irmãos, nada, nada. Tudo é Deus que faz, é Ele, é Ele, é Ele. Toda honra e glória é para Ele. Eu estava comentando ali com a missionária, e eu dizia para ela, ela dizia: tá bem, e eu dizia: tô nervosa, amém. Poucas vezes eu preguei fora, irmãos. Por quê? Porque o Senhor me chamou para louvar, então eu tinha dentro da minha mente que eu ia sempre louvar. E há 2 anos atrás, Deus usou um pastor, um profeta dele, e me chamou e disse: olha, filha, o louvor ficará em segundo plano na tua vida. Eu vou te levar para outros lugares e vou te usar na pregação da palavra. E eu amém, glória a Deus. Então é Ele que faz. Muitas vezes nós estamos acomodados no nosso lugar, com medo, temendo, nos sentindo fragilizados. Mas se nós não tomarmos uma posição e entregarmos tudo para Ele, nada vai mudar, nada vai acontecer. As coisas vão continuar da mesma forma que estão. E vamos reclamar do quê? Vamos questionar a Deus. O quê? Se quem tem que tomar a posição somos nós. O Senhor, Ele já está ali pronto. Ele sempre esteve pronto. Amém? E eu quero falar sobre 4 coisas. Eu quero falar sobre a roda, o barro, o vaso e o oleiro. E nós vamos entender essas 4 coisas, porque quando Jeremias ele chega à casa do oleiro, a primeira coisa que ele se depara é a roda.
E Deus ministrou muito essa palavra ao meu coração. Ali havia um oleiro e ele estava com o barro sobre a roda, pronto para ser moldado. Acontece que a roda é um instrumento que o oleiro precisa para moldar o barro. Amém? Você concorda comigo? Porque sem a roda, sem este objeto, sem este instrumento, o oleiro não tem como trabalhar. Porque aquilo ali, quem sabe, é o primordial, é o fundamento, é o que o oleiro precisa para moldar o vaso, conforme a sua vontade. E aí então, quando Jeremias chega àquele lugar, ele se depara com o oleiro na roda, moldando o vaso. Amém? E que eu quero que você entenda nesta noite, mas um instrumento que Deus precisa para nos fazer um vaso novo são. E Deus começou a falar comigo através deste objeto. Afinal, eu entendi que a roda é um instrumento que o oleiro precisa para fazer o vaso. Amém? E o que Deus precisa como obra-prima para nos fazer esse vaso, para fazer de mim e de você um vaso novo? O que Deus precisa? E Deus falava ao meu coração e dizia: oração, leitura da palavra e estar na igreja. É como que sem isso Deus não pode nos moldar. São as primícias, é o princípio. Eu ter uma vida de oração, eu praticar a palavra de Deus, eu estar na casa do Pai, é um princípio. Eu não posso simplesmente tirar essas coisas da minha vida e achar que Deus vai fazer da minha vida um vaso novo, que vai me renovar, que vai transbordar através de mim. Como eu posso ser um vaso novo se eu não oro? Como eu posso ser um vaso novo se eu não me dedico, se eu não mantenho um diálogo com o Senhor? Crente que não ora quer ser vaso novo. Agora você imagina comigo um pai e um filho dentro de uma casa e os dois não têm diálogo, não se falam, não conversam, nada acontece. O que vai acontecer? Vai se esfriar o amor, vai se esfriar o relacionamento. E assim é Deus conosco. Ele é Pai, nós somos filhos. Nós precisamos ter um diálogo com o Senhor. Oração é falar, oração é clamar, oração é expor para Ele os nossos sentimentos, a nossa vida. Nada fica oculto ao Senhor. Ele sonda e conhece os nossos corações como ninguém. Não tem nada que eu não possa chegar ao meu Pai e dizer para Ele. Pelo contrário, Ele está esperando que nós façamos isso. Ele está esperando que nós venhamos nos expressar, falar, dizer: Pai, eu quero. Pai, é assim que está acontecendo. Ah, mas Deus conhece meu coração. Mas fala igual, irmão. Se expressa, fala com Deus. Ele é Pai, Ele está esperando que você e eu tenhamos esse relacionamento com Ele. Nós precisamos, isso se chama intimidade. Estar perto de quem nós amamos. Oração, oração. Eu não posso querer ser um vaso novo se eu não oro, se eu não tiro um tempo de oração na minha casa, se eu não tenho ali um altar de adoração a Ele. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho todo dia. Vai lá no banheiro do seu trabalho, não tem problema. Você vai ter que dar um jeito de falar com Ele, porque senão a nossa vida perde o sentido, perde a graça, perde o amor, perde o relacionamento com Deus. Nós não podemos permitir que Satanás vende os nossos olhos. Nós precisamos sim ter um relacionamento com o Senhor, de filhos e de pai. O Senhor não abre mão disso, queridos, porque Ele te escolheu, Ele te chamou para ser seu filho. E assim como Ele não abriu mão de nós, nós não podemos abrir mão desse amor, deste relacionamento. Outra coisa, a leitura
da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Ela que nos traz muitas vezes consolo quando nós estamos sem chão. Nós abrimos a palavra não é bússola, amém? Não é o livro da Avon, amém? Que às vezes a gente abre e faz o pedido, não é isso. A palavra de Deus, ela é viva. Quando Deus quer falar, as palavras elas vão saltar para fora. Elas vão dizer exatamente aquilo que Deus ele está falando ao seu respeito. Você está entendendo isso? O diabo quer nos tirar isso também. Ah, mas hoje eu não posso, hoje eu estou cansado, hoje eu estou cansada. Eu não tenho tempo para estar lendo a palavra do Senhor. É isso que o diabo quer, irmãos. Eu coloquei um propósito na minha vida, porque a nossa vida é corrida, pastores, é corrida. E de manhã o meu filho vai para o colégio, e aí eu sempre dizia, Senhor, eu vou chegar e já vou fazer o meu devocional. E eu não estava conseguindo. Aí passava o dia, chegava a noite, eu já cansada, meu Deus, eu não fiz o meu devocional. E aí eu disse, Senhor, a partir de hoje eu vou acordar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, eu vou fazer o meu devocional 6 horas da manhã. Agora pensa com frio. Pensa que eu não quero ficar na cama, deitada, esperando até a hora do filho ir para o colégio. Mas eu preciso ter a minha consciência, que eu preciso disso. A palavra, a leitura da palavra é questão de sobrevivência. Aqui você vai aprender, você vai ver aquilo que Deus ele está falando, os ensinamentos. O que é pecado, o que não é pecado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Porque às vezes não lemos a Bíblia e estamos sem direção. Aí vamos lá, mas será que eu posso? Será que está bem? Não, vai ler a Bíblia. Precisamos nos alimentar dessa palavra. O Senhor ele nos chama para isso. O Senhor quer mulheres e homens, aleluia, que sejam leitores, que amem, que o adorem, que olhem as Escrituras com alegria. Eu não canso quantas vezes nós lemos a mesma palavra e o Senhor ele se revela de uma forma diferente todos os dias. A palavra do Senhor ela é infinita. Cada problema que eu estiver passando, quem sabe um dia eu vou ler a mesma palavra e Deus vai falar comigo de uma forma. No outro dia eu vou ler a mesma palavra e o Senhor ele vai se revelar de outra forma. Amém. Estar na igreja, se congregar, estar, sabe, isso aqui é igreja, irmãos. Nós que somos pastores, nós sempre prezamos por isso e parece que se perdeu. Parece que desde a pandemia foi pior. Alguns irmãos se acostumaram, né? Ah, vamos ficar em casa vendo a live. Tem irmãos que vão no culto. Não aqui, né? Lá na Semeadores. Quem sabe vão no culto só participar da Santa Ceia. Como que eu posso, meu Deus, ser moldada nas mãos do oleiro, se eu não tenho princípios? Se eu não caminho em algo que é primordial? É estar na casa do Pai, é estar junto com os irmãos, é abraçar meu irmão, é orar pelo meu irmão, é buscar por ele quando ele não vem no culto, e dizer, olha fulano, eu senti tua falta, hoje está tão fácil, a gente vai lá e manda uma mensagenzinha, mas faça isso. Alguém que está na volta de você está se perdendo, está cabisbaixo, está entristecido, não consegue, porque é uma luta constante. Ai, não consigo ir na igreja, chegou na hora de ir, acontece alguma coisa. É uma luta, é uma batalha. Gruda nessa pessoa, irmão. Fica com ela. Ajuda ela a caminhar. Ajuda ela a se fortalecer em nome de Jesus. Nós precisamos, querido, o instrumento, a roda que o Senhor precisa para nos moldar, para começar a nos moldar. É a oração, é a prática da palavra de Deus, é estar na igreja, é vir na igreja, é se congregar.
Isso faz parte, está dentro do bolo. Amém? Nós não podemos simplesmente escantear e dizer, não, eu estou aqui. Ah, Deus me ama. Eu vou na igreja quando dá. Eu oro quando eu posso. Eu leio a palavra quando eu tenho tempo. E o que nós estamos esperando de Deus? O que nós queremos receber do Senhor? E a palavra do Senhor, ela é clara. Quando o vaso, ele não está bom o suficiente para o Senhor, Ele quebra o vaso para refazer de novo. E eu disse, Senhor, eu quero ser um vaso novo só uma vez, em nome de Jesus. Porque ser quebrado de novo, para reconstruir de novo, dói, irmãos. Ah, dói. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre cada característica. Vamos em frente. Aleluia. Vamos falar sobre o barro. Até que você entendeu a palavra. Falamos sobre a roda. Falamos sobre o que nós precisamos ter para que Deus possa nos moldar. Não esquece isso. Pratique. Faça mais. Ah, mas eu já pratico, eu já oro. Glória a Deus. Precisamos estar em Deus. Precisamos fluir em Deus. Não queremos mais estar na beira do caminho, numa vida de monidão. Não, não. O Senhor, quando Ele voltar, Ele vai levar com Ele uma igreja viva. Uma igreja cheia de esperança. Uma igreja que celebra, uma igreja que adora a presença do Senhor. É essa igreja que o Deus vivo, Ele quer levar junto com Ele. Aleluia. Segunda coisa que eu quero falar, o barro. Escute isso. Deus escolhe o barro. Amém? Deus escolhe o barro. Existe um estudo que fala que existem mais de 200 tipos de barro. 200 tipos. Para todos os gostos. Mas somente 8 tipos de barros, eles servem para fazer o vaso. Somente 8. Dentre tantos, somente 8. Tem barros que são mais rígidos. Tem barros que são mais moles, digamos assim, né? E não tem como formar um vaso. Não tem como moldar. Não vai dar a estrutura que o oleiro quer. Então Deus, Ele escolhe o barro. Ele escolhe. E quando o barro é levado de um lugar para o outro, porque existe um processo, você sabia? Sabia que existe um processo? Glória a Deus. O barro também passa por alguns processos antes de se tornar um vaso. O barro passa. Nós passamos por processos antes de Deus fazer o barro. E o primeiro processo que eu quero ler com você é que quando ele é levado de um lugar para o outro. O oleiro, quando ele vai em busca do barro, ele chega num lugar devido e ele escolhe o barro. Ele separa um barro. E aquele barro que ele acha que pode fazer o vaso, ele pega o barro e ele muda o barro de lugar. Ele leva para a sua olaria. Só que neste meio, neste tempo, onde tudo acontece, existe um grande processo. E nós precisamos entender os processos, para entender aquilo que Deus, Ele quer fazer na minha e na sua vida. E a palavra de Deus, ela é tão linda, tão maravilhosa, ela é tão perfeita, e ela se une, né? No decorrer das passagens bíblicas. Eu posso, né, ler em Gênesis, Apocalipse, ela vai se complementar. E se você analisar comigo lá em Salmos 40, verso 2, fala que o Senhor, Ele nos tirou do quê? Do lamaçal do pecado. E colocou os nossos pés numa rocha. Nós saímos do meio do pecado. O Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. Nós saímos de um poço de lama
para ter um encontro com o Senhor. E aí o Senhor, Ele vai fazendo os processos, Ele vai direcionando as nossas vidas. E o segundo processo, olha só o que o barro passa: curtimento. Então o primeiro olheiro vai, separa o barro, leva o barro. E o segundo processo, curtimento. O curtimento, o barro é trazido e deixado em um lugar para amadurecimento e consistência. Olha só isso. Amém? O barro, quando ele é tirado desse lugar, ele é trazido para a casa do oleiro, e ali ele passa por um processo de amadurecimento e resistência. Ele fica ali. Ele fica ali. E quantas vezes parece que nós somos deixados de lado, esperando o processo do Senhor. Mas o Senhor, o que Ele está fazendo nesse tempo? Ele está nos amadurecendo. Ele está nos ensinando. Ele está colocando os nossos pés sobre a rocha, firmando os nossos passos, nos trazendo o que? Consistência. Consistência. O crente, para prosseguir, ele precisa amadurecer. O crente, para ir em frente, ele precisa estar firme. Ele precisa estar conciso, firmado na rocha que é Cristo. Aleluia! Nós cristãos precisamos entender esse processo. Quem sabe você conhece alguém que está caminhando, está engatinhando. Você pode dizer para ele: calma. E ele já quer ir lá e quer fazer e quer isso. E calma. Você está amadurecendo. Tem tempo. Deus tem tanta coisa linda para fazer na sua vida. Glória a Deus. O terceiro processo: pisamento. O oleiro tem que pisar no barro para o que? Eliminar as bolhas de ar. Então, o oleiro vai lá, pega o barro, separa o barro, muda o barro de lugar, coloca num canto. Ali o barro precisa amadurecer, ali o barro precisa criar constância. Quando ele vê que o barro amadureceu, criou constância, ele pega o barro, pisa no 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 barro. Quantos de nós estamos aqui sendo pisados, esmagados pelo Senhor? Estamos dizendo: Senhor, me ajuda. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso que tu fales comigo. Eu preciso de um ar para respirar. Ei, calma, calma, acalma o teu coração. O Senhor, Ele precisa eliminar tudo aquilo que não vem dele. Pecados, aleluia. Quem sabe uma ferida no seu coração, coisas que você está resistindo com o passar dos anos. O vaso, ele precisa ser pisado, o barro precisa ser pisado. E ali o oleiro, ele faz aquele processo, ele pisa no barro, para que as bolhas de ar, elas sejam desfeitas. Porque sem isso, sabe o que vai acontecer? O vaso, ele vai ir para o forno. Quando ele chegar no forno, ele vai trincar e não vai prestar mais. Agora, se eu quero ser um vaso novo nas mãos do oleiro, eu preciso entender que nada pode, aleluia, me afastar da presença do Senhor. Eu não posso mais viver do que passou. As coisas velhas já passaram. Eis que o Senhor, Ele faz tudo novo. Novo de novo, novo de novo, novo de novo. O Senhor, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele faz, queridos. Ele faz. E é isso que nós vemos tantas vezes, as pessoas perdendo a esperança naquilo que o Senhor pode fazer. Mas por quê? Porque ainda estão com feridas, ainda estão com coisas ocultas. O Senhor, Ele trabalha naquilo aonde há luz. O diabo trabalha no oculto. O Senhor, Ele trabalha onde há luz. A confissão, a mudança, a transformação. O vaso, para ser novo, ele não pode ter nenhum defeito. O
O que vai adiantar? Aí está lá, né, quase chegando lá. Aí quando vai para a última parte do processo, trinca. Porque ficou lá. Não consegue perdoar. Não consegue dizer não para aquele pecadinho. Ser crente não é fácil, irmão. Quem falou que é? Mas agora a minha parte eu tenho que fazer. A sua parte você tem que fazer. Mulheres que estão aqui, homens que estão aqui, nós temos que fazer a nossa parte. Vamos parar de se vitimizar, de dizer, eu sou coitadinho, eu sou pobrezinho, eu não posso, eu vou ficar assim com essas bolhas mesmo. Eu não quero ser quebrada de novo, irmãos. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso olhar para o alto. Eu preciso ser revestida do poder do Senhor. Em mim não pode mais haver espaço para coisinhas, para bobagens. O Senhor, Ele conta comigo e com você para viver algo sobrenatural. Eu oro em casa, eu sento, eu tenho ali meu cantinho, né? No meu quarto, tem uma mesinha. Eu sento ali e eu já começo a chorar, porque ali virou o meu altar de adoração ao Senhor. Porque eu sei que Ele vai estar em todo lugar, mas naquele momento que eu estou ali, eu sei que Ele vai estar também. E ali eu coloco tudo para fora, eu digo, Senhor, está acontecendo isso, eu estou assim, porque isso, porque aquilo, Pai, me refaz, me renova, me reveste com teu poder, me dá as tuas armas para lutar. Uma oração que eu faço sempre, eu sempre fiz essa oração, eu digo, Senhor, me blinda, Pai, que nada que Satanás lance na minha vida penetre no meu coração. Me reveste com as tuas armaduras. Muitas vezes nós estamos perecendo porque não sabemos orar como devemos, não sabemos pedir a Deus como devemos. Se Deus diz assim, ei, seja revestido das minhas armaduras, então eu tenho armaduras para vestir e lutar. Amém. Se Deus me deu um capacete, eu quero capacete, porque nenhuma arma forjada do diabo vai vir sobre a minha mente. Eu recebo, eu coloco em nome de Jesus. Nós precisamos nos revestir das armaduras do Senhor. O diabo, ele não vai parar de querer te derrubar. Ele não vai parar de lutar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, os teus projetos, os teus sonhos. Seja feliz, querido. Se serve um Deus todo-poderoso. Amém. Glória a Deus. Vamos para o vaso. Amém. Eu vou apurar, pastor. Pastor não me deu a hora, né? Vamos apurar. Vaso. O vaso é moldado por fora para ficar lindo, mas se não for moldado por dentro, não conseguirá cumprir o seu propósito. O olheiro, quando ele molda o vaso, ele é por dentro e é por fora. Amém? Não consegue carregar a essência. Se nós não nos moldarmos por dentro, nós não vamos conseguir carregar a essência do Senhor. A essência é o Espírito Santo. O óleo que Deus nos dá e que nós podemos transbordar é o Espírito Santo. E se o vaso ele está só bonito por fora, ele vai vazar, não vai segurar a essência do Senhor. Aleluia. O vaso, depois de pronto, vai para a prateleira. Olha isso aqui. O vaso, depois de pronto, ele vai para a prateleira e ali ele fica aguardando a secagem. Mais um processo. Então o oleiro foi, né, fez todo aquele processo, pisou no vaso, tirou as bolhas, fez o vaso. Amém, o vaso está pronto. Aí o vaso, né, cheio de si, agora eu vou com tudo. Agora Deus vai me usar. Agora eu vou pregar, agora eu vou cantar, agora eu vou isso, eu vou orar, e os demônios vão cair por terra. E aí o que acontece? Esse vaso que o oleiro acabou de fazer, ele vai para a prateleira. E ali ele fica aguardando o tempo de secagem. E muitas vezes nós estamos apressando o processo que Deus tem nas nossas vidas.
Por isso que às vezes nós vamos caminhar e nunca vamos sair do lugar. Por isso que às vezes nós vamos nos chatear, porque sempre tem, pastor, né? Aquele irmão abençoado que chega para o outro e diz assim, ó, tu viu? Olha aí, ó. O outro está cantando, tu não está. O outro está pregando, está parado aí. Sabe? Mas aqui não tem isso. Amém? E aí o vaso fica lá na prateleira, esperando a secagem, o tempo dele. E é assim com a nossa vida, querido. Deus, Ele nos chama com propósito, mas o propósito é no tempo dele. Se há propósito, o Senhor, Ele vai cumprir. Fica calmo, fica tranquilo. Descansa no Senhor e só adora. Busca Ele, entenda Ele, ame Ele. E o resto virá porque é consequência. Não atropele as coisas de Deus, para que você não seja quebrado novamente. E passar pelo processo novamente dói. É um processo difícil. Amém. Mas ainda existe o último processo do vaso. Sabe o que é? O fogo. Depois de o vaso estar na prateleira, o oleiro vai lá, analisa o vaso, olha o vaso. Agora sim ele está pronto. Aí ele pega o vaso. E o vaso está indo, glória a Deus, aleluia, agora eu vou. E aí o oleiro vai e põe ele no fogo. O vaso precisa ir para o fogo para ser cozido e criar resistência, resiliência. Nós precisamos estar firmados em Cristo, que é o nosso fundamento, que é a nossa rocha. É Ele que nos fortalece dia após dia. Olhe para Ele, invista tempo nele. Ele investe todo o tempo que Ele tem em você. Seja um vaso nas mãos do oleiro, que não precisa ser quebrado de novo. Amém. Glória a Jesus. E aí então o vaso ele vai para o fogo. O fogo de Deus não é para nos queimar e nem nos matar. Olha o que diz lá em Isaías 43:2, diz assim, ó: quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama o que? Arderá em ti, porque o fogo de Deus, ele não vem para nos machucar, o fogo de Deus, ele não vem para nos matar, mas ele vem para nos purificar, para nos fortalecer. E o vaso que está pronto, ele precisa se entrar na fornalha ardente, para ser provado no fogo. É esses que o Senhor conta, é isso que Ele precisa. Aleluia. Aí sim, queridos, quem sabe nós vamos estar prontos. E nem sei se tudo isso será o suficiente, porque o que eu entendo que, por mais que eu ame o Senhor, por mais que eu o adore, por mais que eu diga palavras lindas para Ele, por mais que eu demonstre a minha obediência, nunca será o suficiente daquilo que Ele realmente merece. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos mesmo sem querer errar. Por isso que nós temos que estar firmados na rocha, bebendo da água que o Senhor tem para nos oferecer, uma água que nunca vai ter fim, uma água que vai saciar a minha e a tua sede. Aleluia. O oleiro, com amor, ele molda o barro, removendo toda e qualquer imperfeição. Esse é o amor do Senhor por nós. O oleiro, Ele está nos chamando, Ele está dizendo assim: eu te tirei desse lamaçal, eu vou te fazer um vaso lindo. Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai cuidar de você. O Senhor, Ele não trabalha em grandes coisas. O Senhor, o lindo dele é que Ele trabalha nos detalhes, Ele cuida dos detalhes. Ele nos presenteia muitas vezes aquilo que nós queremos até comer, aquilo que nós almejamos, porque Ele é poderoso e Ele é fiel. Eu não sei você, mas eu já tive tantas experiências assim, de eu desejar uma coisa simples, algo tão, simples, e o Senhor, Ele vem de uma maneira especial, e Ele manda alguém que vem e traz, alguém que vem e me entrega, e eu digo: Senhor, obrigado, porque Tu és fiel. E é só isso que nós precisamos. Nós não precisamos de grandes coisas, nós não precisamos
assim Ele vai nos dando forma. Nada, nada, nada é mais importante que estar na presença dEle. Nada é mais importante do que fazer renúncias por Ele. Eu quero ser um vaso novo, revestido na presença do Senhor. Para isso eu preciso renunciar à minha carne, eu preciso renunciar aos meus desejos, eu preciso renunciar, ser obediente à palavra, estar atento à voz do Espírito Santo, aleluia. O que é ser vaso, queridos? O que é ser vaso se não transbordar daquilo que Deus está derramando sobre você? Qual é o objetivo do vaso? O vaso não está ali só para enfeite. Às vezes a gente vai numa loja, né? Mulher vai lá numa loja, vê um vaso tão bonito, diz: marido, pode me dar esse vaso? E o marido diz: quanto é? Ai, não vê o preço, mas me dá. Por quê? Porque a gente quer deixar ele bonito em cima de algo, né? As pessoas vão chegar e falar: ah, que lindo esse vaso. Só que o vaso que Deus faz não é para enfeite. Você não serve só para ficar parado num lugar. O Senhor está te chamando, está dizendo: vem, Jeremias. Ei, quantos Jeremias nós temos aqui neste lugar? Quantos Jeremias nós temos aqui neste lugar que estão dispostos a ir e caminhar, não importa quanto for longe, o quanto for perto. Aleluia, aleluia. Levanta-te, dispõe-te. Eu quero convidar você a se colocar em pé essa noite. Levanta-te. Ah, Jesus, quantas mulheres nós temos aqui neste lugar que querem cumprir a vontade do Senhor, que estão dispostas. Eu quero convidar você, vem aqui no altar. Vem aqui adorando e exaltando, dizer: Pai, eu quero ser quebrada na Tua presença, eu preciso. Eu não sou nada sem Ti, eu não sou nada sem Ti. O que você quer entregar para o Senhor? O que está faltando para que Deus Ele faça de você um vaso novo? O que está faltando? Uma decisão. Está faltando força. Está faltando alegria. O diabo roubou a sua alegria, mas hoje, em nome de Jesus, nós queremos profetizar a alegria sobre a sua vida. Um tempo novo, um tempo de renovo. Quantos Jeremias nós temos aqui? Passe aqui na frente. Eu quero convidar você, vamos adorar aqui a Ele. Venha clamando, venha buscando, venha pedindo uma transformação. Senhor, me transforma, Pai. Me transforma, Jesus, porque eu não sou nada sem Ti. Somos totalmente dependentes deles, amadas. Deus, enquanto você ora, enquanto você busca Deus, o Senhor, Ele cuida da tua casa. Ele cuida do teu casamento. Ele cuida dos teus filhos. Ele cuida das tuas finanças. Ele cuida do teu emprego. Ele cuida dos teus estudos. Ele cuida do teu coração. Enquanto nós estamos aqui, mulheres sábias, que edificam o lar, o Senhor, Ele guarda tudo que está ao seu redor. O Senhor, Ele provê na sua vida. Ele cuida dos seus quando você não pode os ver. Aleluia. Feche os teus olhos. Fale com Ele aqui. Erga a tua voz aqui neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Nós queremos nos jogar aos teus pés. Aleluia. Nós queremos engrandecer o teu nome. Queremos te exaltar por tudo aquilo que tu és, Senhor. Somos tão frágeis, vasos frágeis. Possua as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor.
Nós queremos nos jogar aos teus pés. Nos refaz de novo, Jesus. Ah, Pai, obrigada pela tua misericórdia, pela tua presença, pelo teu amor. Aleluia.